Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, um debate de opinião e informação. Eu sou Misael, quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus, uma quarta-feira abençoada. Amanhã é feriado, Dia das Crianças, que você possa descansar e sempre estar debaixo da presença de Deus. Eu vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp e Instagram, desse nosso debate, baixar o nosso app, para você assistir ele ao vivo. E lembrando que caso você perca o nosso debate, eles ficam gravados lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Vai lá, a gente tem uma playlist de Fruto do Espírito e todos os outros debates. Assista e compartilhe, que é o mais importante. Com certeza você vai ajudar alguma pessoa que esteja precisando ouvir de Deus. E eu já vou anunciar aqui novidades na nossa rádio, né? Na sexta-feira, a gente tem uma programação nova, o podcast Sendo Luz, tá? Aproveitando esse mês de outubro, que é o mês das mulheres, digamos assim, né? Outubro rosa, tudo rosa. E vai acontecer essa estreia aí com a direção da nossa regente Eloá, conhecida aqui no nosso debate também. Com certeza vai ser luz. E para começar o meu debate de hoje, eu vou apresentar os meus convidados. Está conosco a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. Rapaz, irmã. Rapaz, irmão Misael, meus amigos debatedores, né? Muito bom estar de volta, né? Com tudo no nosso mais um debate ideal. A paz do Senhor, boa tarde a todos, né? O pessoalzinho que está sempre ligado com a gente. Que Deus possa abençoar mais uma tarde de debate, né? Com um tema bem forte, que dá para a gente explanar muita coisa. E chorar um pouquinho. Também se preparem e durante o debate algumas lágrimas irão rolar. Está conosco também o pastor Silviano Campos, também da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz do Senhor, meus colegas debatedores, a paz do Senhor, galerinha ideal. Deu para ver que a Ellen votou com a corda toda, né? Tá Todas as perguntas, tudo hoje é com a Ellen. Tudo na conta dela. Tá empolgada. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. A paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Vamos lembrar, né? Hoje é o dia de fazer aquele retrô, lembrar de algumas lágrimas, algumas dores e também lembrar do amadurecimento que tudo isso nos trouxe. Amém. Eu vou reforçar aqui da nossa estreia do podcast Sendo Luz, tá? Será às 13h30 na sexta-feira, no mesmo horário do debate. Então agora você tem um encontro conosco na segunda, às 13h30, na quarta e também na sexta com o podcast Sendo Luz, tá? Na Rádio Ideal. Eu vou começar com uma breve oração, vou convidar a regente Eloá, a regente evangelista Ellen, perdão, fiquei com a regente Eloá na cabeça, para orar, para começar os trabalhos de hoje. Oremos. Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por mais uma tarde, Senhor, mais uma tarde que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui em mais um debate. Que seja mais um debate de muito aprendizado, de esclarecimento, Pai, e que nós possamos, Senhor Jesus, nesta tarde, fazer uma retrospectiva, sim, Senhor, que nós possamos estar atentos ao Teu cuidado, ao Teu agir, Senhor, em nossa vida, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a tantas dificuldades, Deus, e que nós possamos ser gratos por isso, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só. Que cada ouvinte, cada pessoa que está ligadinha conosco possa hoje abrir, Senhor Jesus, os olhos, abrir o entendimento e ver que mesmo em meio à dor, o Senhor está agindo, o Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, sem mais delongas, o tema de hoje: você consegue enxergar Deus
agindo em você em meio à dor, tema forte. Você consegue enxergar Deus agindo em você em meio à dor? Eu vou abrir aqui para uma breve introdução dos meus debatedores. Eu tenho uma ideia aqui para a gente seguir esse debate, eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou fazer uma introdução e até então eu tinha a ideia de, para cada bloco, um debatedor ficar à vontade naquele bloco, como temos 3 blocos, 3 debatedores. E você vai passar, digamos que, o seu ponto de vista exatamente do tema. Você consegue enxergar Deus agindo em você em meio à dor. Se em algum momento você conseguiu enxergar e deixou, ou continua enxergando, e assim vai. Eu não sei se os meus debatedores ficam à vontade com isso, a gente pode em cada bloco expor. Se acontecer de você precisar argumentar também com o debatedor que está no bloco, por exemplo, a pastora Cássia está no primeiro bloco, e se o pastor Silviano se achar coerente de falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Se vocês concordarem, por mim, tudo bem, de boa. Eu vou abrir aqui uma breve introdução e eu vou só ler aqui que para alguns homens e mulheres é difícil perceber no nosso dia a dia a ação de Deus. Até acreditamos pela fé, que é claro, né, que recebemos ou adquirimos que Deus age. Mas se tivermos de dar nomes para o agir dele, talvez ficássemos nas respostas óbvias ou que já ouvimos de alguém, como poder respirar é agir de Deus, poder acordar é agir de Deus, estar com saúde é agir de Deus. No entanto, é muito importante reconhecê-lo. Esse é o exercício que precisa ser diário e contínuo, porque a ação da graça sobre nós é desde a criação do mundo até toda a eternidade. Notemos a ação da graça de Deus como se insistentemente caísse uma chuva leve, tão fina que mal podemos perceber. Então eu vou abrir aqui para a introdução e logo após podemos começar então assim com cada bloco um debatedor. Evangelista Ellen, pode ficar à vontade. Vamos lá. É um tema assim bem forte. Quando foi passado o tema, eu falei assim, acho que eles estão de comprou comigo. Mas é uma coisa também assim muito pessoal, né? Que já falo, você consegue ver Deus agindo, né? Em você em meio à dor. Nossa, eu consigo ver claramente Deus agindo em muitas coisas na minha vida. Coisas que eu passei, coisas que eu estou passando, coisas para mim que eu pensei que eu não ia conseguir. E eu vi que Deus, ele conseguiu me surpreender, assim, com o meu modo de agir. Eu achei que eu não iria conseguir e ele me mostrou, não, você consegue porque eu estou com você. Eu achei que não ia dar, ele falou, não, você vai sim, porque eu estou com você. Então, assim, em todos os momentos eu consigo ver, sim, Deus agir em minha vida, através da dor, do choro, da lágrima e dos momentos bons, então, né, felizes, das alegrias, dos risos. Isso eu nem preciso contar, né? Porque você vê claramente Deus agindo. E, às vezes, quando chegam os momentos difíceis, no início é difícil, porque você pensa assim, Deus está agindo assim, está tudo dando errado, vamos dizer assim. Está tudo indo ao contrário do que Ele me prometeu, o que Ele falou comigo. Mas quando você volta os seus olhos para Deus, você consegue ver Ele agindo nos mínimos detalhes. No desenrolar do debate, eu vou contar muitas coisas que aconteceram comigo. Sim, há uma que é um pouco mais recente, mas que, assim, no início eu ficava assim, será que Deus realmente está comigo? Mas só que quando ele me deu assim um puxãozinho de orelha bem delicado e eu consegui fixar os meus olhos nele, eu pude entender que ele estava em cada pedacinho daqueles momentos comigo. E como isso me fez crescer. Amém. Pastor Silviano? Assim, eu não consigo enxergar Deus agindo quando eu tô no meio da dor, não. Eu tô desmaiado no colo dele, então não enxergo nada. É ele que tá guiando. Literalmente, irmãos, é no meio da dor que o cristão conhece Deus.
Porque é muito fácil eu falar que eu conheço um Deus que sempre está provendo tudo, sempre está ali, mas e quando falta? E quando falta é aí que eu vejo a mão de Deus. Porque quando está faltando, mesmo assim ainda tem. Né? Não dá para se explicar. Literalmente aquele louvor ele faz muito sentido. Ninguém explica Deus. Porque nós queremos explicar tudo, 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 e não dá para explicar ele, porque ele é o tudo. Então, realmente, literalmente, em meio à dor que eu conheci quem era Deus. Eu sou literalmente um Paulo que estava a caminho, não, Saulo, né, desculpa, que estava a caminho de Damasco e precisei que fosse criado escamas nos meus olhos para que eu pudesse enxergar novamente e ver de verdade. Pastora Cássia? Bem colocado, né, por eles. Não tem porção mágica. Não tem como você vir com uma porçãozinha e falar, não, toma isso aqui, que isso aqui resolve a sua dor. Porque o que algumas pessoas tentam passar é que você não precisa sentir dor. É como alguém no momento de luto, você fala assim, não precisa sofrer. Não, é preciso. Eu preciso sentir aquele luto, entender, passar por aquilo, para depois, né, eu conseguir seguir a minha vida. Então, a dor que o Senhor nos permite, precisamos entender que tudo que vem dele é um propósito. Não é que ele tem prazer na minha dor, mas ele tem prazer no que ele vai fazer na minha vida. E se para ele me ver bem, madura, salva, eu tiver que passar pela dor, eu vou passar. Então, que se tiver alguém, né, já com seus ouvidos atentos, preste bastante atenção no que o Senhor está permitindo na sua vida. Pergunte-se se não há algum propósito que você ainda não enxergou para isso tudo estar acontecendo. Amém. Bom, começando então, né? Ela já olhei para ela, já até sabe. A gente vai começar com a evangelista Ellen, nesse primeiro bloco. Pode ficar à vontade, irmã. Pode desabafar, né? Vamos dizer assim. Mas o debate vai ser todo dela, ela disse. Pode ficar à vontade, pode ficar tranquila e gente, é sempre bom ouvir e aprender, porque isso não deixa de ser um testemunho também. Então, também é sempre bom a gente ouvir e aprender com os irmãos. Pode ficar à vontade. Então vamos lá. Paz do Senhor, boa tarde novamente. Eu vou dizer, né, sobre algo, o mais recente, né? Porque foi algo que não marcou, mas me marca ainda muito. Eu costumo falar que eu estou em um processo de reconstrução. O Senhor está me reconstruindo, né? Finalzinho de 2021, Maria Clara nasceu em novembro. E antes de eu falar, né, eu ainda fiquei assim, pensando muito. Falei assim, será que eu devo falar ou não? Mas eu também entendo que, ao modo que eu coloco isso para fora, outras vidas podem aprender com a experiência que eu tenho vivido. E, da mesma forma, o Senhor ele começa a trabalhar em mim também. Ele continua trabalhando, ele continua, um processo de cura, né? de cicatrizar feridas. Maria Clara nasceu em novembro de 2021. E ali eu falei assim, nossa, meu sonho realizado. Construí minha família, né? Casei, engravidei, tive a minha filha. Então, para mim, o plano, né, o sonho que eu tinha criado, realizei. Né? Deus, muito obrigado e tudo mais. E quando foi em dezembro, meu casamento acabou. Maria Clara devia ter uns 20 dias, mais ou menos, de nascida. E, nesse momento, abriu um abismo diante de mim. Porque, assim, todos os sonhos, projetos, eu falei, não, tá, né, começando e tudo mais. E eu falei assim, e agora? O que vai ser de mim? E eu falei assim, eu estou morrendo de vergonha. Eu falava isso. Eu estou com muita vergonha. O que eu vou falar? O que eu vou fazer quando as pessoas me perguntarem? Porque, nossa, eu estava tão feliz, né? Casada, minha família construída, minha neném acabou de nascer. Eu sempre tive o sonho de ter uma menina. E é como eu sempre falo, a Maria Clara é um presente do Senhor para mim. Né? Quando eu descobri o sexo, eu falei assim, Senhor, muito obrigada, porque Ele sabia o desejo do meu coração. E daí eu já comecei, hoje eu entendo e vejo o cuidado dele desde a gestação da Maria Clara.
Eu vejo que Deus ele começou a cuidar de mim, mesmo antes de eu saber o que iria acontecer. Ele começou ali a me dar resistência, a me dar força, porque a gravidez da Maria Clara foi muito difícil. Os 6 primeiros meses, então, nem se fala. No finalzinho que já começou a ficar mais tranquilo, né? E meu casamento acabou. E eu falei assim, acabou para mim também. E teve uma vez que eu estava sentindo tanta dor, mas o quê? Porque tinha acabado, né, de ter um neném? Não. Era uma dor tão grande na alma que eu falei assim para Deus, Deus, por que você não me levou na mesa de parto? Eu quero morrer, eu não vou conseguir, eu não vou resistir. Por que está acontecendo isso comigo? E eu comecei a criar coisas na minha cabeça, porque eu não conseguia ver o propósito de Deus através dessa dor. E eu falo assim, eu sou inútil, eu não sirvo mais para nada, eu não vou conseguir me levantar, eu não vou conseguir criar minha filha. E, assim, nisso tudo, desde o iniciozinho que começou, eu, de início, não via o agir de Deus. Eu não via o cuidado de Deus. Mas só que Deus ele estava o tempo todo cuidando. Ele colocou pessoas ao meu lado que me ajudaram. Eu tive uma rede de apoio, né, que sempre falam da rede de apoio quando a mulher acaba de ter um neném e tudo mais. Da minha família, sem dúvida, eu sabia que teria. Né, que a gente sempre está ali pronto um a ajudar o outro. Mas o Senhor me apresentou pessoas novas, me colocou ao meu lado amigos novos, que me ajudaram também nesse processo, que foram uma rede de apoio para mim. E eu me vi assim, num buraco, num abismo, e parecia que não ia ter fim. Para mim tudo era escuro, eu não conseguia mais ver nem a luz no fim do túnel, né? Porque às vezes, não, tem uma luzinha, eu não conseguia ver isso. Porque eu estava presa a tudo que eu estava sentindo. Eu não estava conseguindo viver o momento ali de início da gestação, da amamentação. O meu leite secou. E isso me doeu muito, porque eu queria amamentar, mas só que o leite tinha secado. Comecei a introduzir fórmula e aquilo também já... Não, você é a culpada disso. E começa a vir várias coisas. E eu lembro do culto que eu fui. E eu fui despedaçada mesmo. Eu não conseguia nem adorar. Eu começava a louvar e as lágrimas desciam. E ali o Senhor ele começou a palestrar comigo. Através de um louvor. Eu vou curar seu interior. A depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu. Porque eu estava lá. E quando eu ouvi esse louvor, foi como... Eu senti nitidamente o abraço do Senhor. Eu consegui sentir que Ele estava cuidando de mim. Que Ele estava comigo. Que Ele estava agindo. E através desse sofrimento, nossa, a Ellen cresceu muito. A Ellen começou a fazer coisas que já estavam mortas, adormecidas, coisas que ela não queria fazer. E um salmo que sempre me acompanhou em tudo, ele faz muito sentido na minha vida, que é o Salmo 18. E um verso, né, que fica ali batendo sempre é o verso 6, que diz: na minha aflição invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz fora do seu templo e o meu clamor chegou até diante dele, até os seus ouvidos. E eu comecei a clamar. Eu falei assim: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais sofrer desse jeito. Eu não quero mais ficar parada. E a partir do passo que eu dei, porque é aquilo, você precisa dar um passo para a dor
amenizar, para começar a ser curado, para começar a ter as feridas cicatrizadas, você precisa dar o seu primeiro passo. Deus, ele está ali do seu lado. Ei, filho, eu quero cuidar de você. Ei, filho, eu estou aqui com você. Mas se você não der o primeiro passo, como você vai começar a ser curado? E eu falei assim, Senhor, eu não quero mais sofrer por isso. Está doendo, eu estou perdida, eu não sei como eu vou fazer. Mas cuida de mim, seja comigo. Seja o meu próximo passo. Seja o meu caminho. Né? Me ajuda naquilo que eu preciso seguir. E ali eu comecei a me reerguer. Ellen, não doía, mas doía. Tinha dia assim que vinha, né? Às vezes alguma palavra era dita ou alguma coisa que via, mas só que eu sabia que tinha um Deus do meu lado. Que tinha um Deus que estava me fazendo ser forte. Porque eu pensei que eu não ia conseguir. O primeiro ano, cuidar da Maria sozinha, nossa, me doeu muito. Eu ir para o médico e ver o casal no médico. Nossa, me doía. Eu ia levar vacina e às vezes tinha o pai lá para dar vacina. Nossa. Mas só que eu via o cuidado de Deus. Por quê? Porque o Senhor estava me dando força para poder fazer aquilo tudo, cuidar dela e cuidar de mim também, porque a minha vida espiritual começou a ficar muito mais íntima de Deus. Eu comecei a me aproximar muito mais do Senhor. E eu comecei a ver o sobrenatural dele na minha vida. Eu comecei a ver a provisão, porque eu falava assim, Senhor, e agora, como que eu vou comprar isso? Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que o Senhor vai prover. Porque o Senhor já havia dito que cuidaria de mim e da Maria. Que não me deixaria só, não nos deixaria só, que Ele cuidaria de tudo. Então eu tinha uma palavra liberada sobre a minha vida. E eu precisava acreditar nisso. Porque do que iria adiantar eu estar dentro da igreja, eu ir para a igreja adorar e não acreditar na promessa que Ele me fez. Não acreditar na palavra que Ele liberou sobre mim. Não acreditar que Ele tem o poder para curar a minha dor. Do que iria adiantar? Eu ia ser um robô, vou, sento, escuto, entra no ouvido, sai pelo outro e pronto, próximo culto. Não. Eu sei que eu precisava me entregar e eu comecei a fazer as coisas que eu falei para o Senhor que eu não ia fazer mais. Porque tudo tinha dado errado e eu estava com muita vergonha, eu não ia saber como prosseguir. E eu falei assim, Senhor, não, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Então, é isso que eu vou fazer. E eu começaram as peças, falei, não, tem peça de não sei o quê. Aí os pastores já ficam malucos, né? Que eu chego com 2 semanas, faltando para o evento. Falo, tem uma peça para fazer. E a gente começa a ensaiar, e começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. E eu vi o quanto o Senhor me curou. Eu ainda estou no processo de reconstrução, crescendo cada dia, avançando, um degrauzinho de cada vez, nada muito acelerado, mas eu vi como eu cresci, do final de 2021 para agora, para o finalzinho de 2023. Como eu evoluí, como eu cresci. Quem era Ellen antes? Hoje eu sou uma evangelista. Aonde que eu iria imaginar que eu iria estar sendo uma evangelista? Onde eu iria imaginar que eu estaria pregando? Né? Que eu receberia convite para pregar fora. Eu falei, meu Deus, como o Senhor me fez crescer e entender que para tudo, mesmo a dor, Ele tem um propósito lindo para as nossas vidas. Então, eu sou muito grata ao Senhor. Sempre quando vem aquele momento de tristeza, eu falo assim, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está me ensinando. Eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer na minha vida. E que eu preciso ser firme, eu preciso ser forte, eu preciso suportar todo o processo para que o propósito venha a ser concluído. Então, se você hoje se vê num poço, num lugar escuro por causa da sua dor, fixe os seus olhos no Senhor. Fale, Senhor, me mostre o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor quer fazer em mim e através de mim.
Porque a maneira que você vai falando, às vezes você pode ir para o culto e não querer. Não, hoje eu não quero louvar, hoje eu só quero ouvir. E o Senhor vai te fazer louvar, porque existem pessoas que estão precisando ouvir a sua voz, que estão precisando de uma palavra que você vai liberar. E através disso, o Senhor está trabalhando em você também. Quantas vezes eu fui para a igreja moidinha e cheguei lá e louvei, e eu vi o Senhor trabalhar muito mais em mim quando eu estava liberando algo que eu achava que eu não tinha, porque eu deixei Ele começar a trabalhar, a me usar para trabalhar. Então, fixe os seus olhos no Senhor. Pode ser difícil. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Mas fixe os seus olhos no Senhor. Clame a Ele no dia da sua angústia, porque você tem uma fortaleza, um socorro bem presente para te ajudar, para te orientar. Senhor, seja o meu caminho, seja os meus passos, que Ele fará coisas extraordinárias. Você viverá o sobrenatural do Senhor na sua vida, coisas que você jamais imaginou viver. Esse é o Deus a qual nós servimos. Ele faz a gente viver sim. Ele mostra que Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Amém. Amém. Com certeza foi forte, foi de grande valia. Eu posso dizer que a Ellen, para quem não sabe, ela é minha cunhada. E a Ellen que eu conheço hoje é totalmente diferente da Ellen que eu conheci lá atrás. Então, realmente, a gente vê daí que Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, seja na dor ou não, Deus está sempre ali. Então, fica claro e evidente que sozinho você não está. E não estará. Basta você buscar, procurar aquele que realmente quer estar contigo, que é Deus. Eu vou para um breve intervalo. Passa rapidinho. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. Nesse segundo bloco, eu vou reforçar o tema. Você consegue enxergar Deus agindo em você em meio à dor? Estamos aqui na Rádio Ideal, nos nossos debates de segunda e quarta. E lembrando que os nossos debates ficam lá gravados no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Vai lá, segue e compartilha. E reforçando também que nessa sexta-feira a gente tem a estreia do podcast Sendo Luz, aqui na nossa Rádio Ideal, às 13h30 também, no mesmo horário do debate, para você não perder e ficar lá ligadinho. E com certeza você vai ser luz também na sua vida e na vida de alguém. Amém? Nesse segundo bloco, a oportunidade, a pessoa da vez é a pastora Cássia. Pode ficar à vontade, pastora. O tempo é todo seu. O segundo bloco é todo seu. Amém. O debate de hoje está sendo muito... nos fazendo refletir bastante sobre tudo que reclamávamos antes e hoje agradecemos. E só aí você já vê a mudança e o que a dor gera em nossas vidas. Quando se fala de dor, né, mediante a leitura da palavra, né, nos traz, como eu já disse antes, tudo tem um propósito, tudo o Senhor usa um processo para trabalhar nas nossas vidas. Quando a gente entende que quando a gente aceita Jesus, somos meninos, crianças. Só que para alcançar a lugares grandes e firmes, Ele nos aceita como meninos, mas não nos permite viver como meninos. Porque você não vê meninos ou meninas em lugar de responsabilidade. Então, para Ele te levar aonde Ele quer nos levar, te levar, Ele vai te amadurecer. Porque menino não reina. Criança não reina. Pessoa imatura, ela não sabe lidar com os problemas dos lugares firmes e altos. Então, para o Senhor nos levar onde Ele quer nos levar, precisa da dor, infelizmente. E eu estava comentando aqui, né, com o microfone desligado, que enquanto a evangelista Ellen falava, eu fui lembrando muito da dor que eu senti antes mesmo de ser, vamos dizer, crente. Né? Eu sou filha de crente, nasci com a minha mãe na igreja, logo após o meu pai veio para Jesus, aceitou Jesus, e ela me levava para a igreja, só que eu nunca tinha firmado um compromisso. E aí eu comecei a ser envolvida, né, por outras coisas, e aos 16 anos eu engravidei, né, do meu esposo, que hoje é meu esposo, né, o pastor Silviano. Na época do namoro, nós não tínhamos vida com Deus, né, e ali fomos envolvidos por coisas que não deveria, e acabou acontecendo a gravidez.
E nisso, eu tinha de 16 para 17 anos, uma menina, né, criança para alguns. E ali o Senhor começou o propósito da dor na minha vida. E eu estava comentando aqui que quando você passa pela dor já sendo crente, você tem aquele respaldo da palavra, aquele respaldo, né, que você vai aos cultos, você ouve a palavra, tem aquele abraço, você conversa com seu pastor. Mas quando você é uma menina que não tem vida com Deus, os pais são crentes, mas você não é crente. Os seus pais têm intimidade, mas você ainda não tem. Então o Senhor permitiu um período de dor. Assim que minha filha nasceu, eu conto que as aparências enganam bastante. Assim que minha filha nasceu, eu peguei ela no colo para levá-la para o banho e comecei a observar as crianças roxas, né, as outras mãezinhas levando seus bebês. E eu olhava para Clara, para minha filha, ela meio amarelada, e eu achei que minha filha estava bem e as outras crianças doentes. Eu olhei e ainda pensei assim, nossa, deve ser horrível você ter o seu bebê e ele está doente. Só que até então eu não sabia que a minha estava doente e as outras estavam saudáveis. Até que a enfermeira pegou a Clara, olhou para ela, chamou uma outra enfermeira, eu já comecei a ficar meio desconfiada, lembrando que eu tinha 16 anos de idade. Totalmente imatura, totalmente imatura. E ali elas me chamaram, mãezinha, sua filha precisa passar um procedimento. E elas me tratavam com todo carinho, porque eu não era uma mulher adulta. Nunca tinha tido filhos, não era de maior. Então elas precisavam falar comigo como se estivesse falando com uma criança, praticamente. Porque eu não era madura para ter conversa madura. E ali eu aceitei, comuniquei, né, ao meu namorado na época, que hoje é meu esposo, passando para os meus pais, e ali ela ficou no banho de luz. Pois é. Aí veio o médico e disse, não houve resultado. A sua filha vai precisar ficar internada. Aí você imagina uma menina de 16 anos tendo o seu mundo desabando. Porque desabou pela primeira vez, você está grávida. Aí eu passei por aquele processo, chorava dia e noite, quase a gestação inteira. Tive a Clara. Aí quando eu falei, não, agora eu preciso seguir a minha vida. Aí veio essa bomba. Sua filha tem um problema. Ela vai ficar internada, vamos lá. E eu achei que minha mãe ia estar comigo. Como toda menina, logo pensa na mãe. Não pude ficar com a minha mãe. Naquele momento, o Senhor começou a extrair a maturidade em minha vida. Naquele momento, agora, a Clara precisava da Cássia madura. E o Senhor começou a usar o processo da enfermidade na vida da minha filha para me trazer para perto dele. Eu não sei se tem alguém ouvindo agora, né, a rádio nesse momento, está se perguntando, Deus, para que essa dor? Existe um louvor do Ministério Zoe que diz que o Senhor me leva para o deserto para falar de amor. E esse período que a Clara passou internada, 12 dias, se eu não me engano, foram dias terríveis, terríveis para mim. Sozinha com ela, tinha visita e a visita ia embora. O corredor da visita parecia que era interminável. Você via as costas das pessoas que você amava indo embora e você fica andando naquele processo. E naquele processo eu fiquei doente. Eu fiquei com febre, delirava à noite, e as meninas comigo no quarto me contavam como eu passava a noite. E eu não podia ser medicada porque eu não era paciente. A paciente era a Clara. Ela teve todo o amparo, as melhores enfermeiras, o hospital público em Santa Cruz do Matadouro. Para quem conhece o Hospital Dom Pedro II, né? Teve todo o amparo. O Senhor sustentou a Clara em todo o período, porque quem estava sendo tratada não era a Clara, era eu. Ele usou aquele período para me tratar, para me trazer para perto dele. E eu com pena da minha filha, porque ela nasceu com cabelinho bastante cabeludo, cabelo bem pretinho, e ela precisou raspar o cabelo. Então, ali ela tomou medicamento, tomava agulhada, chorava, precisou ficar no banho de luz. E naquele período todo, eu precisava de alguém para cuidar de mim. E naquele momento eu achava que estava sozinha. Foi naquele momento que o Senhor começou a ministrar ao meu coração. Eu lembro de uma noite em que ela precisou tomar medicação e não achava mais veia, tão pequenininha, não tinha mais veia disponível para tomar. E ali as enfermeiras falaram assim, vamos ter que agora furar a cabeça dela. Isso, para mim, foi o auge da dor. E eu lembro que isso ia dar meia-noite. E quando
os crentes mais velhos falavam que era o período de maior batalha espiritual. Eu acho bom você acreditar porque é verdade. Na madrugada são os períodos mais difíceis das batalhas espirituais. E naquele momento eu cheguei na janela do meu quarto, onde eu estava, e uma voz bem nítida falava, se joga. Eu tinha 16 anos de idade. Se joga daí, você não precisa passar por essa dor. E naquele momento eu via os carros passando pela madrugada e ao mesmo tempo eu sentia que alguém pelas minhas costas estava me impulsionando ao suicídio, mas ao mesmo tempo eu sentia algo, eu não via, eu sentia algo na minha frente me segurando para eu não cometer o suicídio. E ali eu consegui vencer. Eu achava que minha mãe estava orando naquele momento, nem sei se ela estava naquele momento, mas eu sei que ela orava todos os dias. Mas naquele momento exato eu não tinha a ciência de que tinha alguém orando por mim. Meu esposo não podia ficar, estava em casa. E ali eu peguei a Clara, ela conseguiu ser medicada, foi para o quarto. E dentro daquele quarto de dor, eu comecei a conversar com Deus da seguinte maneira. Eu falei, Deus, eu sou filha de crente. Se o Senhor me tirar daqui com a minha filha bem, porque os médicos falaram que eu poderia perder ela. Se o Senhor me tirar daqui bem, eu não vou prometer que vou te aceitar. Mas eu faço um propósito aqui, que eu vou começar a caminhar para a tua casa. Na mesma semana, a Clara teve alta. O Senhor me permitiu sentir a dor até eu lembrar dele. Então, o tema do debate é, você consegue ver Deus agindo em meio à dor? A gente, no momento, não consegue, mas depois a gente consegue depois enxergar o que está acontecendo em nossa volta, porque Deus é paciente. Existe um salmo, o Salmo 66, eu quero compartilhar dentro desse meu testemunho essa palavra. Salmo 66, versículo 10, ele diz assim, pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova, nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste um fardo. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo, passamos pela água, mas a um lugar de fartura o Senhor nos trouxe. Passando pela água, passando pelo fogo, passando pela dor, é muito difícil você imaginar um lugar estável, porque você está instável. E ali depois que eu recebi alta, que a Clara recebeu alta, na verdade, eu costumo dizer que a Clara recebeu alta da terra e eu recebi alta do céu. É como se o céu, o médico do céu, o meu Jesus, tivesse me dado alta naquele momento. É como se ele tivesse falado, agora você entendeu. Eu te trouxe para cá, usei a dor da sua filha para tratar você, para trazer você para perto de mim. E isso foi em maio. Quando foi em julho, eu entreguei a minha vida para Jesus, ou seja, 2 meses. Foi o suficiente. Eu comecei a caminhar para a igreja onde meus pais congregavam. E ali eu comecei a caminhar durante 2 meses. E um certo culto, no meio da mensagem, eu senti o convite do Senhor tão forte ao meu coração que eu levantei a mão e aceitei Jesus e estou até hoje. Então, quando as pessoas olham para a nossa vida hoje, né? Hoje, pela graça, eu sou uma pastora, mas quem enxerga a Cássia pastora hoje não enxerga o que ela passou aos 16 anos de idade. Então, a dor que eu passei antes, hoje é só lembrança. Eu estava dizendo aqui que hoje não dói mais, mas naquele período doeu muito. Eu tive que lutar contra o suicídio, o Senhor me dando força. Eu tive que lutar contra... Na minha época, você engravidar aos 16 anos de idade era o absurdo. Então, quando eu passei por aquilo, eu não entendia muito, e hoje eu entendo. E dali para cá, outras dores vieram, outros processos vieram, só que eu entendo que para você chegar a lugar alto, você precisa amadurecer. Para você chegar a palavra, né? Jeremias 33, clama-me e responder-te-ei coisas grandes e firmes. Para você viver coisas grandes, você precisa amadurecer. O que na nossa vida a gente não consegue entender é que nós queremos fugir dos períodos difíceis, de fugir do fogo, fugir da tempestade, mas é isso que nos molda. Como a evangelista Ellen disse antes, em 2021 ela era uma pessoa, agora ela é outra, ela foi forjada. Então todos nós somos forjados para um processo. Até Jesus passou pelo seu período de dor. Até ele teve que enfrentar suas tribulações para nos dar exemplo. E talvez você esteja ouvindo agora, esteja, né, com seus olhos aí escorrendo lágrimas, imaginando o seu período de dor, dizendo quando vai passar? Quando é que vai ficar só lembrança? Vai passar.
Vai passar porque o Senhor diz que tudo que ele começa, ele termina. Ele é que faz a chaga e ele mesmo limpa. Jó, ele não imaginou que iria passar pelo que passou e ele não sabia como seria quando aquilo acabasse, porque ele achou que ia morrer. E geralmente é assim, Deus, eu vou morrer nesse processo. Eu não vou aguentar. Mas ele sabe o que nós podemos suportar, o que não podemos. Então, se ele está te submetendo, como o salmista disse aqui, se ele está te submetendo a passar pelo fogo, se você está sentindo como se cavalos passassem por cima de você, sentindo que tem armadilhas te prendendo, e é tudo o Senhor permitindo para te amadurecer, para te forjar, para te fazer enxergar Ele de um jeito que você não enxerga hoje. Porque eu não enxergava Jesus. Eu era filha de crente, mas não tinha relacionamento. E Deus não quer só que você creia que Ele existe, Ele quer se relacionar contigo. É isso que às vezes falta a gente entender no momento da dor para conseguir enxergar Ele. Ele quer relacionamento, não só um momento de crença. Amém. Amém. O debate hoje com certeza está tocando no fundo da alma para a gente se analisar e ver. Chegou a hora. Pastor Silviano. Pode ficar à vontade, pastor, esposo Amém. da pastora Cássia. Amém. Se a gente pegar a Bíblia e for ler 3 histórias simples, a história de Abraão, a história de Moisés e a história de Elias, você percebe uma coisa em comum. E você começa a entender o porquê que você passa tantos processos. É que Deus tem um deserto para cada pessoa. O deserto que Abraão andou não foi o mesmo que Moisés andou. O deserto que Moisés e Abraão andaram não foi o mesmo que Elias andou. Mas, no entanto, você vê providência em todos eles. O último deserto, agora que eu me encontrei, eu disse assim para Deus, eu gritava, Senhor, pelo amor de Deus, me tira do deserto, eu não aguento mais. Senhor, acaba com isso, eu não aguento mais. E isso foi no primeiro ano. E depois desse primeiro vieram mais 3. Tô ainda lá. E hoje, se Deus falar assim para mim, filho, vem cá que eu quero conversar contigo, sai do deserto, eu vou falar assim, me deixa aqui quietinho. Quero sair não. Tá bom aqui, deixa eu aqui. Porque eu comecei a descobrir que existe vida no deserto. A gente acha que não, chegou lá, acabou, morreu. É um período de punição, de sofrimento. E não é, é um período, na verdade, de intimidade com Deus. Quando a pastora Cássia estava falando aqui, eu percebi uma coisa que ela falou que mexeu comigo, que foi a gente vê mais Deus no processo depois que o processo acaba. Porque quando você está ali, você não consegue enxergar Deus, mesmo Ele estando ali. Ele estando com a mão estendida, Ele trazendo o pão, trazendo a água, fazendo corvos vir trazer alimento para você. Não importa se vai cair do céu, não interessa. Sempre vem. E mesmo assim a gente não consegue enxergar Deus. Mas depois que o processo acaba, que você olha para trás e fala assim, nossa. Aí você começa, parece que vem as cenas, como aquele filme, né? Que o cara para assim no filme, olha para cima e de repente vem as cenas no filme acontecendo. E aí você percebe assim, caramba, aquele pão era Deus que me deu. Aquele dia que veio a codorniz no vento, foi Deus que trouxe. Deus estava no vento. Aquele dia que a água começou, era Deus. Saiu da rocha, era Deus. Nossa, aquele dia que eu senti um abraço, era Deus. Eu senti aquele refrescor dentro de mim, era Deus. Você só vê realmente quando você para de olhar para a dor e começa a olhar para Deus. Enquanto você olha para a dor, você só enxerga dor, sofrimento. As pessoas vêm falar contigo, passaram por coisas 10 vezes pior, e você fala, mas você é isso. Cara, e daí? Cargo te aliviaria hoje? Se eu te desse um cargo maior ainda do que evangelista, você acha que ficaria mais fácil? Não fica, irmão. Não fica. Passei por todos os cargos possíveis. Fui porteiro de igreja do lado de um bar, onde os bêbados saíam do bar e me abraçavam. Eu chegava na igreja limpo e cheiroso, saía da igreja fedendo e sujo. Porque os bêbados vinham me abraçar na portaria da igreja. E a gente tem que dar atenção, tem que deixar eles falar, te abraçar. Porque é assim, é a ovelha perdida da casa do Senhor. De maneira nenhuma a gente pode jogar fora. Eu passei por todos os cargos, não é porque hoje é pastor. Tá, se rasgar minha carteirinha, eu sou o quê? Se uma pessoa me encontrar na rua e não me reconhecer como um pastor, e aí? Não é o cargo que faz a pessoa, é a pessoa que faz o cargo. Então, é muito sofrimento, mas a gente tem que lembrar de uma coisa, a gente nunca pode ser ingrato. Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou. Eu preguei até semana passada sobre isso.
E eu acho que cada um tinha um problema além da lepra, porque a Bíblia diz bem claro que Jesus curou 10 leprosos da sua lepra, mas não curou 10 homens de todos os problemas que tinha. Deus vai tirar os problemas que estão te impossibilitando de fazer a obra dele, mas ele não vai te limpar completamente, porque se ele tirar tudo, a gente deixa de procurar Deus. Se não forem os desertos, a gente deixa de confiar na mão poderosa de Deus. A gente começa a achar, eu tô com dinheiro no bolso, isso para mim é suficiente. Era assim que eu vivia. Eu era um presbítero da igreja, da mesma igreja que eu sou pastor. E eu achava que eu tinha dinheiro no bolso, eu estava bem, eu podia fazer o que eu quisesse. Ao mesmo tempo que eu estava em Piabetal, eu estava em Jacarepaguá, ao mesmo tempo que eu estava em Jacarepaguá, eu já estava em outro lugar, eu ia para a praia a hora que eu quisesse, eu ia para a piscina a hora que eu quisesse, eu vivia na cachoeira, eu levava churrasqueira dentro do meu carro, ficava eu e minha família lá, minha esposa, minha filha até brinca, a gente era rico, né, naquela época e tal, comprava a roupa que queria. Às vezes em dia que eu deveria estar preocupado com alguma coisa, vai ter o culto mais tarde, eu tenho que organizar uma pregação, não, vamos pro shopping. Eu ia pro shopping, tava calor, vamos pro shopping. E não me importava com gastos, com despesa, porque para mim o importante era estar vendo minha família feliz. E hoje eu olho para lá, para esses momentos em que eu achava que eu estava sendo feliz e eu não vejo Deus. Eu não vejo Deus naquele momento. O mesmo flashback acontece e eu não vejo Deus. Ah, pastor, mas era Deus que te dava dinheiro, não. Era ele que não deixava os acidentes acontecerem, não deixava coisas piores acontecerem, né? Assalto, essas coisas, mas eu não vejo Deus com a gente no momento que a gente estava rindo. Mas agora, no meio do deserto, onde que literalmente eu coloco a mão no bolso, não tem R$ 1, eu vejo Deus. O tempo todo. O tempo todo eu vejo Deus. Às vezes eu sento com a minha esposa para conversar em casa, ela fala, amor, essa semana vai ser um pouquinho mais apertada, tal, porque tá acabando isso, tá acabando aquilo. Daí a pouco, do nada, amor, vamos pro mercado. Mas não, é que apareceu uma providência de Deus aqui. E a gente vai no mercado. A Cássia fala na segunda-feira assim, vontade de comer um peixinho. Na terça, quarta-feira, no máximo, a gente tá comendo peixe. Vontade de comer um churrasquinho. Chega no final de semana, a gente tá comendo churrasco. Vontade de comer um bife, daquele bem grande mesmo, sentar, cheio de batata frita em volta. A gente vai comer. Na mesma semana, Deus não tá deixando assim, espaços longos. A Cássia brincou, encheu minha paciência. Queria sair, queria sair, queria sair, queria sair, queria sair. Até brinquei com ela, sai, pode sair, né? Aí daí a pouco, amor, vamos sair, vamos. Trouxe cartão? Trouxe, vem cá. Paramos na loja, compramos açaí. Sentamos eu e ela lá em casa e Clara e comemos açaí, do jeito que ela queria. Então a gente tem que parar com essa mania de querer viver os nossos sonhos. Os nossos sonhos não são nada perto dos sonhos de Deus. Porque enquanto a gente fica preocupado com o dia de amanhã, com as nossas dores, com o que está acontecendo, com a fase difícil, a gente para de enxergar Deus. E o importante da frase que foi proposta hoje no debate é isso, é enxergar a Deus. Quando você enxerga Deus? Em que momento você olha e enxerga Deus? Eu só consigo enxergar a Cássia se eu olhar para Cássia. Por mais que meu olho consiga pegar aqui, né, no campo de visão aqui a Ellen, mas eu não estou olhando para ela, eu estou olhando para a Cássia. Então o objetivo é enxergar. Enxergar você só enxerga quando você olha. Quando você está perto. Por mais que Deus esteja em todo o ambiente, os teus olhos não alcançam todo o ambiente. E quanto maior for o objeto, geralmente a gente não enxerga esse objeto. Ele foge da nossa linha, porque a gente é detalhista, a gente gosta de coisinha pequena, principalmente se for colorido. Eu tenho uma netinha pequenininha, ela foi lá em casa hoje, ela se perdeu olhando nas árvores, olhando uns potes de planta que tinha assim na parede que são coloridos. Por quê? Porque na casa dela não tem. Então quando ela ficava assim, ó. A árvore balançando, coisa simples. Aí eu levantei ela ficou pegando a folhinha, brincando. Porque para ela é um mundo novo. Assim como para nós, tudo que Deus faz é um mundo novo. Mas para ele não. Então que nós possamos ser assim, pessoas que enxergam a Deus porque estão olhando para Deus. É você reconhecer que aonde ele não está visível é que ele está presente. Porque ele não é matéria igual nós somos. Ele não precisa estar aqui para te dar um abraço. Ele te dá um abraço estando lá onde ele está. E o abraço que ele dá, ele não vai abraçar os teus braços, ou teu pescoço, ou tua cintura, não. Ele vai abraçar a tua alma. Eu ouvi aqui duas mães, incrível como mãe é diferente de pai, né? Que quando fala do momento da dor, elas só lembraram do momento da dor em relação aos filhos. A Ellen estava com a Maria e a Cássia com a Clara. Eu já não consigo olhar para trás e ver aquele momento a gente com a Clara e sentir a mesma coisa que a Cássia sente, que foi um momento mais particular para ela. Eu sinto a dor? Claro que eu lembro. Eu lembro de eu chegar em casa chorando porque o médico falou que talvez minha filha não sobreviveria. Eu lembro de eu olhar da janela do 8º andar do hospital e falar, vou me jogar daqui de cima que o problema acaba.
Maior egoísmo, né? Mas a gente pensa nisso. A gente é ser humano. Mas eu lembro de momentos que talvez a Cássia não vá lembrar. Mas que Deus estava lá. E a resposta para essa pergunta é em todo o tempo. Você consegue enxergar Deus em todo o tempo. No momento mais difícil, em todo o tempo. Se faltou alguma coisa, eu enxergo Deus. Se eu pensava em desistir, eu enxergo Deus. Porque foi Ele que não deixou parar. Por mim, eu já tinha parado há muito tempo. Já tinha chutado nem o balde, mas chutava a pessoa que está trazendo o balde de volta. Porque eu já tinha chutado ele. Para que trouxeram esse balde de volta? Mas não, a gente, por causa de Deus, a gente não desiste de nada. E eu queria lembrar 2 momentos em que na Bíblia se relata que Jesus chorou. São Lucas 19:41, que fala que Jesus está passando pela cidade, enxerga Jerusalém de longe e chora, porque em Jerusalém não tinha fé, ele não tinha valor, ele não tinha honra. E ele fala que se outras cidades ele tivesse feito os mesmos milagres que ele fez lá, ele teria reconhecimento, né? Então, por causa da falta de fé do povo, o reconhecimento de quem era ele chorou. E lá em João 11:35, que fala simplesmente isso, Jesus chorou. Porque as pessoas acreditavam que ele poderia ter curado Lázaro. Mas ninguém tinha fé de que ele poderia ressuscitar Lázaro. Todo mundo tinha fé. Senhor, se tu estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mestre, se tu não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sou dono da cura. Eu não preciso curar a matéria que está com vida. Eu posso curar a matéria que já está morta. Eu posso trazer uma nova história para quem já botou um ponto final. Foi a sua história. Você tinha botado um ponto final. Aí ele foi com a canetinha dele e botou exatamente a caneta onde você botou o ponto e deu uma puxadinha para baixo. Filho, eu tô te dando uma vírgula, não um ponto final. Foi a sua história. Vou me jogar daqui de cima. Aí ficava, né? O anjo te empurrando para dentro, o diabo te empurrando para fora. O anjo para dentro, o diabo para fora. Forró crente. Aquela dança. Mas Deus foi lá e botou a canetinha dele assim e falou assim, ó. É só uma vírgula. E se a gente parar aqui, Misael, tá cheio de vírgula na tua história, cara. Tá cheio de vírgula na história da gente. A todo instante que a gente quer enfiar um ponto final, Deus vai lá e estica a perninha para baixo e faz uma vírgula. Não são pontos finais. E quando ele determina um ponto, é um parágrafo. Ou seja, um final de um propósito. Vamos começar outro? Aí você acha, Senhor, sou Rambo não tô aguentando, né, Laranjão? Não tô aguentando mais, não. Mas quando chega o final, você olha para trás, a Ellen fala assim, nossa, eu entrei nesse processo, eu era a Ellen menina que estava com uma menina na barriga. Agora eu sou a evangelista Ellen, mãe de uma menina que é uma espoleta, graças a Deus, né? Mas vai ser uma benção na mão do Senhor, aquela garota. Mas não é mais a Ellen menina. A Cássia menina, ela entrou naquele hospital recém, né? Recém-mãe. No entanto, saiu daquele hospital a Cássia evangélica. A Cássia que um dia vai ser uma pastora e hoje é uma pastora jovem, mas que senta as pessoas, é o que a gente fala lá em casa, vendo na brincadeira. Nós somos pastores jovens, mas que lideramos pessoas mais idosas. Esse é o Paulinho com 70 e poucos anos, esse é o Edson com 50 e pouco, Dona Joana com 60 e pouco. E são tudo pessoas mais velhas. E por incrível que pareça, as pessoas mais velhas sentam a gente e falam assim, tô precisando conversar, tem como você me dar um conselho? Aí eu fico assim, gente, peraí, que bagagem é essa que eu tenho que eu não tô vendo? Porque dos homens, o mais jovem do que eu é só o Misael, lá da igreja. Os outros todos são mais velhos do que eu. Mas eu sou o pastor que eles procuram para conversar. Das mulheres, a mais nova. Não, é você. Tem a Paloma, tem a Ellen, tem a Raíssa. Mas são tudo pessoas que procuram a gente. E isso é por causa de quê? É porque a gente enxergou. Enxergou o quê, pastor? Enxergou o aprendizado? Não, a gente enxergou Deus no momento em que os outros não enxergariam. E foi com base nisso que vem a unção, que vem os olhos, que vem a maturidade, que vem a experiência, que vem a capacidade de agora, por eu ter enxergado, eu sei onde é que tá. Aí quando você vem para mim, pastor, não tá doendo, eu acho que eu vou dar uma desistida, uma parada e tal. Eu falo, não, cara, ele tá aí. Aonde? Aí, olha para a esquerda. Aí tu olha, não tá, olha. Você tá olhando pro lugar, olha, vê se Deus não tá aí. Aí quando você, pastor, ele tá aqui mesmo. Aí você recomeça. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Não é que Deus não tá ali. Ele só não quer que você fique olhando para ele, que senão você não vai continuar andando. Você vai acreditar que ele vai fazer coisas que você pode fazer. Então o que é possível, vai você.
quando vira impossível, ele fala assim, filho, sai que agora é com o papai. Aí ele resolve a situação. Amém. Esse é mais um debate que eu fico triste em dizer que a gente chegou ao fim. Com certeza, para quem estiver ouvindo, foi muito rico, foi muito próspero, foi de grande valia. A gente chegou ao fim de mais um debate, mas ele vai ficar lá no YouTube. Se você quiser reassistir para poder ganhar mais forças e ter uma noção de como acontece, como Deus faz, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, @RadioIdeal22. Eu vou abrir para uma breve conclusão, pode ser breve mesmo, porque depois de tudo que foi dito, eu acho que fica claro o que tem que ser feito. Então, pode ficar à vontade. Pastora Cássia, pode abrir. Olha para o alto, que de lá vem o teu socorro. Olha, tira distrações e começa a olhar para onde de fato tem o teu socorro, a tua ajuda e o teu amparo. Evangelista Ellen. Um trecho de uma música. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em sua mão e disse que não deixe um filho só para trás. E nos seus dias mais difíceis, ele lhe mostrou que sempre esteve ali. E hoje eu sou um resultado de dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. É pra você entender. Filho, estou te moldando. Filho, estou te ensinando. O Senhor, Ele está te ensinando a ser forte, a crescer, a passar o nível, a subir outro patamar. Então, confie no Senhor. Amém. Pastor Silviano, pode ficar à vontade, aproveitar e fazer aquela oração. Tá vendo, né? Ela fala de outro patamar, né? Irmãos, quando você enxergar Deus no seu deserto, no seu sofrimento, na sua dor, você vai ver a sua dor de forma diferente, pode ter certeza. Você já não vai sentir dor, mas você vai saber que aquilo está te gerando um amadurecimento. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por uma vez estarmos aqui na rádio. Pai, que nós possamos continuar, Senhor, olhando para o Senhor, Pai, porque só do Senhor vem o nosso socorro. E sabemos que o socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. Pai, continua nos segurando pelos braços, Senhor, segura nossas mãos, Senhor, nos segura no colo, Pai, se for necessário, mas não nos deixa, Pai, porque sozinho nós não somos capazes. Pai, pedimos também que o Senhor envie um recurso até Israel, Pai, a cidade qual o Senhor escolheu aquele povo para chamar de seu. Pai, os inimigos estão afrontosos, mas nós não queremos que os inimigos venham a morrer, Senhor, mas sim se converter, porque eles não estão enxergando o Senhor no momento da dor deles, Pai. Que nós possamos, Senhor, em todo tempo, olhar e ver as Tuas mãos agindo, porque o Senhor é bom e nunca nos falta nada porque confiamos no Senhor. Que o planeta Terra, Senhor, venha a ser impactado, não por bombas atômicas, mas por uma palavra atômica que vem do poder do nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate na semana que vem, na segunda-feira. Lembrando que sexta-feira tem a estreia do podcast Sendo Luz, às 13h30 também aqui na Rádio Ideal. Eu quero te desejar um grande abraço. Não se esquecer de nos seguir no YouTube e no Instagram, baixar o nosso app e continuar ouvindo a programação. Na sequência, continua ouvindo essa linda música, esse lindo louvor que tem a ver com o tema de hoje. Você acabou de ouvir Debate Ideal.